Meus irmãos, antes de nós lermos a palavra do Senhor, mas deixe-a aberta, por favor, gostaria de dizer algumas palavras e gostaria de fazer você refletir sobre algumas coisas. Nós estamos vivendo em um mundo onde todos nós buscamos satisfação, só que muitas vezes a satisfação já não está mais no outro, a satisfação está em nós mesmos. Nós buscamos cotidianamente por autossatisfação, e não somente isso, nós buscamos por conforto, nós buscamos também por soberania, controle, governo, e há uma pequena coisa que nos dá a sensação de que nós estamos governando, nos dá a sensação de autossatisfação e de conforto. Esse pequeno aparelhinho que nós temos nas nossas mãos, os nossos smartphones, os nossos computadores, eles nos dão a falsa sensação de poder ver o que desejamos, poder desfrutar de prazeres que muitas vezes são ilícitos, e isso gera em nós a sensação de que nós estamos no controle. Só que essa sensação ela pode ser muito enganosa, e ela tem um grave perigo. Ela gera uma certa estagnação em nós. Nós ficamos tão acomodados, rolando o touchpad ou o nosso celular ali, que não fazemos mais nada. O nosso dia passa, a nossa semana voa e nós dizemos o seguinte: eu não tive tempo, eu não fiz nada, eu não fui produtivo. E é basicamente isso que o texto nos apresenta. Não com essas palavras modernas, mas ele nos apresenta uma certa estagnação espiritual. Eu gostaria que vocês imaginassem, por um momento sequer, a vida de vocês como um termômetro. O ideal de um termômetro para alguns seria frio, para outros seria quente, mas algo estaria soando como estranho se esse termômetro marcasse que está morno. Existem algumas coisas na vida e na nossa vida que nós gostamos nos extremos, mas nós não gostamos na monotonia. Por exemplo, quem aqui tomaria uma coca quente? Eu não, seria horrível uma coca quente. E um café gelado? Eu prefiro soprar o café e ir tomando ele, um cafezinho mineiro. E é assim que nós falamos, cafezinho, tudo diminutivo. Mas a grande questão é, aquilo que é morno não nos agrada. E a nossa vida espiritual, imagine a nossa vida espiritual como um termômetro. Talvez você se encontre na sua vida espiritual hoje e esse termômetro está marcando que você está frio espiritualmente. Ou talvez ele esteja marcando que você está fervoroso, quente espiritualmente. Mas se você olhar para a sua vida e ele estiver marcando morno, eu vou te dizer uma coisa: tem alguma coisa errada, algo está estragado. E, meus irmãos, frequentemente, quando nos afastamos do Senhor, é isso que acontece conosco. Muitas vezes nós não vamos nem para frieza, nós ficamos na mornidão, e nós nos afastamos do Senhor, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Muitas vezes nós estamos aqui presente, mas a nossa cabeça está longe. Muitas vezes nós estamos aqui presente, mas os nossos olhos estão no Facebook ou no Instagram, no TikTok ou no Twitter. Nós estamos aqui presente, mas aonde está o nosso coração? É aí que está a questão. E para aqueles que não querem se encontrar como mornos, nós vamos ler a palavra do Senhor e tentar aqui encontrar alguns princípios de sabedoria, para que a nossa vida não seja uma mornidão. Apocalipse 3, verso 14 ao 22, nos diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta do Apocalipse, nós poderíamos dizer que ela não é apenas um alerta, mas ela é um chamado ao arrependimento e à transformação. Ela nos desafia a sair da zona de conforto. Ela nos desafia a parar de viver uma vida na mesmice, obtendo, agora sim, os mesmos resultados. Quem serve a este Deus, descrito no versículo 14, não vive uma vida de mornidão, de forma alguma. Porque essa pessoa entendeu que este Deus, ele não é um Deus concebido pela mente humana, mas ele é um Deus revelado pelos mistérios celestes. E essa carta, como eu disse a vocês, ela nos apresenta algo interessantíssimo. 6 princípios ela nos apresenta. Mas para que a gente possa analisar cada princípio, eu gostaria de deixar uma pergunta para você refletir durante cada um desses princípios. Como está a temperatura do meu termômetro espiritual? Como está a temperatura do seu termômetro espiritual? Como está a balança da sua vida? Você está frio, fervoroso, quente? Ou você se encontra em mornidão? O versículo 14 nos apresenta, em primeiro lugar, Cristo. Cristo, ele é a autoridade e a verdade encarnada. Quando nós olhamos para o versículo 14, nós encontramos o seguinte: ele é o Amém. O apóstolo João apresenta Jesus Cristo sendo o Amém e se referindo a ele como sendo uma autoridade incontestável. Ao afirmar isso, João, ele está estabelecendo a verdade divina. Jesus, ele não é apenas um mensageiro, ele não é apenas um profeta, ele é o sim e o amém de Deus, e nele todas as coisas são confirmadas, todas as coisas. Ele não é simplesmente a personificação da verdade, ele é a verdade encarnada, e nele reside toda a autoridade. O versículo 14, ele continua nos dizendo que Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel. Quando nós olhamos e encontramos Jesus como sendo o Amém de Deus, nós devemos perceber que nós estamos encontrando para nós um farol que nos ilumina a viver as verdades divinas. E quando nós percebemos que este mesmo Jesus é a testemunha fiel, e que isso significa que ele é a garantia das nossas vidas, a garantia da nossa salvação, a garantia da nossa remissão, nós devemos olhar para ele e perceber: Cristo é totalmente confiável, Cristo é totalmente desejável, e a sua confiabilidade, ela é um sólido pilar, aonde cada um de nós pode se apoiar. Esse é Cristo. E o versículo 14, ele não termina aqui. Ele nos diz que a palavra encarnada é verdadeira. E aqui não é um simples adjetivo, é uma declaração da natureza de Cristo como o padrão último de todas as coisas, de toda a realidade. Como eu disse a vocês, ele não é somente verdadeiro, ele é a própria verdade. A sua existência, o seu caráter são a base para todas as outras verdades estabelecidas. Cristo não é apenas um observador passivo. O versículo 14 nos apresenta que ele é totalmente ativo, ele é o princípio da criação de Deus. Por ele, todas as coisas foram feitas, e todas as coisas estão sendo sustentadas. O seu respirar neste momento é graça de Deus. A sua vida neste lugar, nesse momento, é graça de Deus. E até mesmo a sua arrogância é a tolerância da graça de Deus para conosco. Deus se revela a nós de um modo
sobrenatural, nos apresentando quem é o seu Filho, nos apresentando quem nos escreve. Cristo nos escreve. E por que João apresenta no versículo 14 tudo isso sobre Jesus? Porque o que virá a seguir são coisas pesadas, são coisas que nós precisamos olhar com atenção e com reverência. Vocês não devem e não precisam ter reverência para comigo, mas vocês precisam urgentemente ter reverência para com a palavra do Senhor. E aquele que fala é a própria palavra encarnada, Jesus. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Jesus. Se nós imaginássemos em um tribunal, diante de um juiz, quem tem a última palavra? O juiz. Pense na Suprema Corte Brasileira, juízes e mais juízes, para todos os gostos, nós temos juízes ali, e eles imperam a lei, operam e fazem com que a lei, segundo a sua vontade, aconteça muitas vezes. Só que esses juízes são juízes falíveis, juízes corruptos, juízes pecadores. Quem está falando com vocês através da palavra não é um juiz corrupto, não é um juiz falível, mas ele é o autor da criação, o sustentador das nossas vidas. Ele é a verdade. Os nossos juízes, eles tentam impetrar a verdade, mas somente Cristo é capaz de, na sua plenitude, estabelecer o que é verdadeiro ou não. E o porquê que essa cena, essa visão de Cristo, ela é importante, para que você dê valor ao que vem a seguir. Versículo de número 15 e 16, nós encontramos um diagnóstico espiritual. Jesus Cristo, ele olha para aquela igreja e ele dá um diagnóstico sobre ela. E ele diz o seguinte, vejam no versículo de número 15: conheço as tuas obras. Nós estamos diante de um diagnóstico divino, e ele vai além da mera observação superficial. Aquele que fala, ele sonda corações. Aquele que fala, ele sonda mentes. Aquele que fala, penetra na mais funda profundidade do nosso coração. Então, aquele que fala, ele olha e ele vê a condição espiritual. E esse conhecimento divino, ele serve como um espelho que reflete a verdadeira natureza da igreja. Jesus aqui, ele expõe o que está acontecendo na igreja. Que obras são essas? E ele diz: você não é frio e nem quente. Isso é algo grave, isso é algo sério. Há uma metáfora poderosa aqui sobre o zelo e o entusiasmo. Você não é frio, você é frio, você não tem entusiasmo, você é quente, você tem fervor espiritual. Mas aqui Jesus está dizendo que eles não têm nem entusiasmo, eles não são nem quentes e nem frio, eles não têm nem zelo e não têm nem entusiasmo, eles são mornos. E essa mornidão, ela é muito perigosa, porque ela cria aqui uma falsa segurança espiritual. A igreja pode pensar o seguinte: bem, está tudo certo, tudo como está tudo bem, e eu estou gostando da forma como eu tenho levado a minha vida, porque eu fazendo as coisas certas ou erradas, tudo tem dado certo, tudo tem caminhado bem. Isso é um grave perigo. A mornidão, meus irmãos, ela é rejeitada pela palavra do Senhor, e ela representa uma forma de complacência espiritual. Isso quer dizer que a pessoa se torna cúmplice de algo, cúmplice do desejo de viver o mundo, mas não viver Cristo, cúmplice do desejo de amar o mundo e não amar Cristo, cúmplice do desejo de servir qualquer outra coisa, e só depois servir a Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos diante de uma mediocridade espiritual. Isso é muito grave, isso é muito sério. E a igreja de Laodiceia, ela apresenta isso, que ela está vivendo essa mediocridade espiritual de um relacionamento. Ela não tem um relacionamento mais profundo e significativo com Cristo. Será que se nós fizéssemos um paralelo entre a igreja de Laodiceia e a igreja cristã da atualidade, nós encontraríamos algumas características? Pessoas vivendo a sua vida como bem desejam,
Se peco, peco em paz. Se não peco, está tudo certo também. O importante é que enquanto Deus não encontrar-me no meu pecado, eu continuarei pecando, ou eu continuarei vindo à igreja sendo somente mais um consumista de sermãos e de louvores. Isso é grave. E a palavra do Senhor, ela traz para nós aqui um chamado. E esse chamado aqui é para despertar em nós o desejo de ser uma igreja viva, uma igreja pulsante, uma igreja engajada com a missão de Deus. O Senhor Jesus, quando Ele ensina aos seus discípulos, nós percebemos na sua postura que Ele deseja discípulos engajados, que amem o reino, que amem a palavra dEle e que trabalhem. E isso serve para a igreja de Laodiceia. Esse diagnóstico espiritual de Cristo, a igreja de Laodiceia, não é apenas uma crítica. Jesus não é carrasco, o nosso Deus não é carrasco. É um convite à transformação. Meus irmãos, eu que me encontro em uma posição de liderança espiritual, o pastor, e cada um de vocês, líder espiritual do seu lar, nós precisamos urgentemente ser ativos. O diagnóstico muitas vezes da nossa vida não é bom. Muitas vezes nós cantamos aqui bonitos louvores, sentimos a presença santa do bom Deus, mas quando saímos por aquelas portas, os louvores se apartam dos nossos lábios, a palavra foge do nosso coração, e nós abraçamos a autossuficiência, construindo castelos de cartas nas nossas vidas, e desejando reinar nesses castelos das nossas vidas. Mas quando a crise nos encontra, tudo isso irrompe em desespero, em choro, em frustração. E às vezes nós culpamos o pastor, às vezes nós culpamos Deus, às vezes nós culpamos a igreja por a nossa própria complacência. Nós estamos sendo cúmplices da negligência desse livro. Há quanto tempo esse livro está parado? Há quanto tempo nós não nos ajoelhamos como o presbítero nos botou de joelhos aqui? Isso é para nos fazer pensar. Isso é para nos fazer pensar. Nós precisamos não ser uma igreja morna, não ser uma igreja fria, mas ser uma igreja fervorosa. E uma igreja fervorosa é uma igreja que olha para a repreensão do Senhor e ela faz uma autoavaliação. E eu gostaria de dizer uma coisa para ficar bem claro: igreja, propriamente dito, é o indivíduo, sou eu e é você. E isso aqui que eu estou dizendo não significa que eu esteja falando propriamente para a placa Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso. Eu estou falando isso para o Carrega, para o Carreguinha, para mim e para cada um de vocês. Deus está nos chamando a ser uma igreja ativa. Homens e mulheres que oram, homens e mulheres que não negligenciam a palavra. As nossas ações, se elas estiverem em desacordo com a palavra, são somente ações vazias de homens e mulheres religiosos, que vêm todo domingo, somente à igreja para passear. Vir à igreja deve nos nutrir, para que nós possamos viver e ser igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Ser igreja é uma forma de vida. Ser igreja é estar em missão. Ser igreja é ser alguém ativo, alguém que não quer de modo algum envergonhar a Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para o versículo de número 17, nós vemos que a autossuficiência é uma riqueza ilusória. A pessoa, ela diz o seguinte: eu estou rico. Isso é perigosíssimo. Laodiceia proclamou, eu estou rico. E ela está se envolvendo em um tipo de auto-engano. Senhor, está tudo certo com a minha vida. Eu tenho orado lá minhas 3 vezes por semana. Eu tenho lido a Bíblia, 1 capítulo a cada mês. E está tudo certo. Por enquanto está tudo bem, Senhor. Eu sou rico. E o versículo continua. A frase, me tornei abastado, ela serve como um pilar da falsa segurança.
A igreja em si, agora a instituição, ou a igreja no sentido individual, ela pode olhar para a sua prosperidade e acreditar que a sua prosperidade resolve todas as coisas. Ela pode olhar para a sua conta bancária e dizer: nós ajudamos tantas pessoas, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, mas e Jesus? Aonde que entra Jesus nessa equação? Jesus está sendo glorificado ou tudo tem sido feito para que você seja exaltado? Esse é um pilar da falsa segurança. Meus irmãos, como eu disse anteriormente, essa falsa segurança, ela é um castelo de cartas que nós construímos, e ele está pronto a desabar, a desmoronar a qualquer momento, seja através de um sopro, de uma crise existencial que nós passamos. Quem ainda não teve crise existencial? Não se preocupe, você vai ter. Todos nós temos, o pastor tem, o seminarista tem, nós não somos homens perfeitos, mas o amém de Deus, a testemunha fiel, o princípio da criação, Ele é, e é nele que nós devemos confiar. O versículo continua dizendo o seguinte: não preciso de coisa alguma. Isso aqui é uma culminação da cegueira espiritual. Isso quer dizer que a pessoa ela está tão embriagada na sua própria percepção de sucesso e autossuficiência que ela se torna insensível às suas necessidades espirituais. Ela acredita que ela está completa em si mesma, que ela está satisfeita e que ela não precisa mais de transformação. Isso é um grave engano. Contrapondo essa ilusão aqui da autossuficiência está a realidade da pobreza. Quem você é? Quem sou eu, esse que fala com vocês? Infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Esse veredito não é meu. Esse veredito é do Filho de Deus. Quem sou eu? Quem é você? Nós somos homens tão pequenos, tão frágeis, tão pecadores. Se não fosse a graça do Senhor, nós estaríamos nus. Se não fosse a graça do Senhor, nós estaríamos na miséria. Mas na miséria do pecado, na miséria da corrupção, na miséria do engano, que rouba a nossa paz. Mas esse Deus está trazendo à tona a nossa realidade. Vocês acham que são ricos? Vocês não são. Vocês são pobres, miseráveis. Isso é uma consequência do pecado. O pecado dos nossos pais. E olhando para essa pobreza espiritual e para a cegueira espiritual, me vem à mente aquela ilustração do rico insensato em Lucas 12, quando Jesus conta aquela parábola. Um homem, ele tinha ali um campo e produzia muita coisa. Ele olhou para o seu celeiro, ele tinha alguns celeiros, ele disse: vou derrubar, construir maiores, e ele assim o fez. E a sua colheita foi tão profunda, tão próspera, que ele armazenou tudo. E depois de armazenar, sabe o que ele fez? Minha alma pode descansar por muitos anos, descanse por muito tempo. E a palavra de Jesus para ele é: louco, essa noite pedirão a sua alma. E aquilo que você tem preparado, para quem você vai deixar? E a minha palavra para você é: pare de correr como um cachorro atrás do rabo. Muito feio isso que eu estou falando, eu sei. O que eu quero dizer é o seguinte: pare de correr atrás de coisas que perecem, de coisas efêmeras. Isso é pobreza espiritual, isso é cegueira. Eu não estou condenando a riqueza, eu não estou fazendo isso, mas estou condenando o acúmulo desnecessário, porque isso é um problema. Eu quero ter por ter. Recentemente nós conversamos, eu e Brena, com um casal amigo nosso, que nós temos acompanhado eles por uns 10 anos aproximadamente. Esse casal foi muito pobre, hoje é muito rico. E o sonho desse casal agora não é mais ter carro, é ter helicóptero. Mas qual é o fim disso? A própria exaltação, para dizer: eu sou rico, eu tenho, eu posso, eu conquisto, os meus méritos. O foco está em si próprio. Mas aonde está Deus? Em lugar nenhum, esquecido em qualquer lugar, seja em alguma gaveta
ali do guarda-roupas ou em outro lugar, mas não está presente na vida, porque quando Deus está presente nas nossas vidas, nós percebemos que aquilo que nós temos é graça de Deus, é suficiente para nos fazer homens e mulheres felizes e cheios da graça do Senhor. Vejam o versículo 18, o conselho divino a buscar por riquezas espirituais. Aqueles que têm buscado por coisas perecíveis, o Senhor os orienta. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Esse não é um chamado a uma aquisição de riquezas materiais, mas um convite para investir em bens espirituais que têm valor eterno. Esse ouro refinado aqui, entendo eu, que simboliza a sabedoria divina. Você que se acha sábio e rico em tudo isso, por que não busca sabedoria divina? Compre de Deus ouro refinado. É dessa sabedoria que você precisa, e é essa sabedoria divina que vai fazer você e a mim desfrutar do que temos e administrar com sabedoria, sem sermos gananciosos, sem nos tornarmos mornos. E o finalzinho do versículo diz o seguinte: o Senhor ali fala que eles devem adquirir colírio para ungires os olhos. Essa é uma metáfora poderosa para nos fazer entender a iluminação espiritual, porque quando nós olhamos aqui para esse versículo 18, nós vemos que o Senhor está dando muitos conselhos: comprar ouro refinado, comprar ali vestiduras brancas, adquirir isso para cobrir a sua vergonha. E qual é o intuito desse colírio? Discernimento, para que você discirna a sua vida, para que você discirna o tempo em que você está vivendo. A nossa cultura, ela mede, a métrica da nossa cultura mede valor por sucesso, valor por seguidores. Quantos seguidores vocês têm? O quanto vocês são importantes nos seus locais de trabalho e nas suas profissões? A sociedade, a nossa cultura mede dessa forma, mas Deus não. Deus não mede dessa forma. O sucesso na caminhada cristã é comunhão com Cristo, é estar à mesa com o Pai. Isso é sucesso na vida cristã. Não existe absolutamente nada que você possa conquistar que seja maior ou melhor do que estar na presença do Senhor. Existe um salmo que diz o seguinte: estar um dia na sua presença, Senhor, vale mais do que 1000. Sabe o que significa aquele salmo? Que a pessoa vai estar nos ladrilhos ali, na entrada, estando ali na entrada, no chão, estando ali, mesmo sem acessar o Santo dos Santos. Aquele lugar é muito mais precioso do que 1000 dias fora da presença do Senhor. Onde nós estamos? Em bancos acolchoados, na presença do Senhor. Maravilhoso é o Senhor por isso. E o Senhor, nos versículos 19 e 20, nos chama. É um convite ao arrependimento. Deus aqui, Ele tem um conceito de disciplina totalmente diferente de nós. Versículo 19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Nós temos uma percepção muito negativa de disciplina, porque nós achamos que disciplina é destruição. Nós achamos que disciplina é imprimir algo muito pesado em alguém. Lembre-se dos versículos anteriores. O Senhor chamou a atenção daquela igreja. Ele chama a nossa atenção. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele está nos disciplinando com amor. Quando Deus largar você ou a mim nos meus pecados, saiba que Deus não está mais nos corrigindo para nos fazer crescer na fé, mas Ele nos entregou aos nossos pecados já com um sentido de condenação. Romanos 1 nos diz isso, que Deus entregou os homens aos seus próprios pecados para os julgar. Então, se você está pecando em paz, tranquilo, e já não sente mais o pesar do pecado, e já não sente mais que está se distanciando de Deus, meu irmão, isso não é só mornidão espiritual, isso é cegueira espiritual. E se esta palavra tem algum significado para você, rogue no seu coração agora: Senhor, tem misericórdia de mim, e que eu não viva esta cegueira, mas que eu possa ser transformado. O Senhor está nos levando a crescer em amor, porque Ele não quer que nenhum de nós se perca.
E ele continua o versículo. A frase diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Essa é uma das imagens mais poderosas do Novo Testamento. Ela demonstra que Jesus Cristo, ele quer ter comunhão comigo e com você. No entanto, esse convite também, ele traz consigo uma sensação de urgência. Jesus está batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do nosso coração, meus irmãos, ela deve ser aberta. Alguém tem que abrir. E isso é responsabilidade nossa. Isso está dentro da responsabilidade humana. A soberania divina estabelece que Cristo está à porta batendo. A responsabilidade humana é ouvir esta voz e abrir. Mas olha que coisa interessante. Quem abrirá a porta? O evangelista João, agora não no livro de Apocalipse, na sua profecia, mas em seu evangelho ele nos diz quem abrirá a porta. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Só abrirá a porta para Jesus Cristo aqueles que são ovelhas, aqueles que são filhos, aqueles que foram comprados, a igreja amada do Senhor. Esses ouvirão e abrirão a porta, porque entenderão a voz do Senhor, a voz do meu amado. O Senhor Jesus está nos chamando, e a sua doce voz, Ele está nos convidando à comunhão. E Ele diz o seguinte, que Ele entrará e ceará conosco. Nós hoje participamos da ceia do Senhor. Nós tivemos um mínimo do microcosmo da eternidade. Quando nos chegarmos nos céus, todos nós reunidos, e nos sentarmos na mesa do Cordeiro, nós desfrutaremos de algo muito mais glorioso do que foi a ceia hoje. Essa ceia foi maravilhosa, mas estar ali face a face, vendo as mãos cravadas do nosso Senhor, percebendo que o seu lado foi perfurado por mim e por você, nós valorizaremos a comunhão. E Cristo nos chama a uma íntima comunhão. E estar em comunhão com Jesus é ter uma vida ativa. É impossível encontrar-se com Cristo, se assentar à mesa com Cristo e não ser transformado. Quando nós nos assentamos com Jesus, nós somos transformados. Esse é um chamado da graça salvadora para você que está andando distraído com diversas coisas mundanas e passageiras, e é para mim também. Esse é um chamado para nós. Esse é um chamado para nós que muitas vezes maquinamos o mal dia após dia. É um chamado para quê? Para uma íntima comunhão com Jesus Cristo. O nosso Senhor, meus irmãos, Ele quer ter comunhão conosco. Mas e nós? Nós desejamos essa comunhão mais do que tudo? Ou nós desejamos nos assentar na mesa com outras pessoas que escarnecem o nome do Senhor? Nos desejamos se assentar nos nossos sofás e ligar a TV e ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries? O que nós desejamos mais? Estar na presença do Senhor, como homens e mulheres que foram lavados e remidos por esse Salvador, ou outra coisa? Meus irmãos, se o seu estado é de frieza espiritual, ou pior, de mornidão espiritual, e não faz mais diferença estar assentado nesses bancos, eu falo para você que há algo urgente que você precisa fazer. Você está perecendo espiritualmente. Mas para aqueles que perecem espiritualmente, ainda há esperança, a salvação, porque Cristo está aqui hoje, e nós cremos assim, e Ele bate a porta para ter comunhão comigo e contigo. E essa não é uma comunhão superficial, é aquele que te chama de amigo, é uma comunhão daquele que te chama de filho, é uma comunhão daquele que te chama de igreja amada, é a comunhão com o cabeça da igreja, com o nosso irmão mais velho, o princípio primogênito da criação. É uma comunhão com aquele Redentor que deu a sua vida como noivo pela noiva. É para essa comunhão que Ele nos chama. E Ele tem uma promessa para nós. Jesus Cristo, Ele não somente nos orienta, Ele não somente nos repreende, Ele não somente nos ama, Ele tem para nós uma promessa. E Ele é uma promessa para o vencedor. Versículo de número 21 diz:
Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus está dizendo que dividirá conosco, em alguma medida, o governo. Nós nos alegramos tanto quando um político se lembra de nós. Nós nos alegramos tanto quando alguém com algum status mais ou menos importante sabe o nosso nome. Mas Cristo, Ele te conhece pelo nome, porque Ele lhe fez. E Ele está dizendo que ao vencedor, Ele dará a esta pessoa o direito de se assentar com Ele em seu trono. Isso é uma promessa grandiosa e gloriosa. Ele venceu a morte, Ele venceu a dor, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo, Ele venceu tudo aquilo que nós pelejamos para vencer, e em Cristo nós podemos desfrutar desta vitória. Eu não vou dizer neste momento que somos mais do que vencedores, mas eu vou dizer neste momento que nós podemos desfrutar de toda a vitória alcançada por Cristo na cruz. Essa ceia é um marco daquele que venceu a morte. Essa ceia é um marco daqueles que foram comprados pelo sangue remidor. Essa ceia é um marco daqueles que caminham para a eternidade, crendo que Cristo é a sua única esperança. Meus irmãos, nós podemos juntar, angariar muitos títulos nessa vida, doutor, pós-doc. Nós podemos alcançar muitas riquezas nessa vida, nos tornar milionários, bilionários. É possível. Seria muito bom, né? Mas melhor ainda é se sentar no trono com o Senhor. Nenhuma riqueza, nenhum título, nenhum mérito, nenhum prestígio que algum homem já teve neste mundo se compara ao que você terá, carrega, ao que você terá, pastor, ao que eu terei, ao que cada um de nós teremos. Nos assentaremos junto ao nosso Senhor, aquele que venceu a morte e nos deu vida. Para quê? Para com Ele comemorar a sua vitória. A morte foi tragada pela morte de Cristo, e assim Cristo nos deu vida. Essa é a maravilha do Evangelho. Irmãos, nós que andávamos cegos, nus, pobres, olhando somente para nós, Cristo se compadeceu de nós e olhou para nós como um pastor olha para nós e sentiu compaixão. E sentindo compaixão nos amou e nos comprou para si. Isso é maravilhoso, isso é o Evangelho, porque o Evangelho, ele é um chamado inequívoco do Espírito Santo. O versículo 22 termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito está falando, Cristo está batendo, e você, ovelha, está ouvindo? Se está ouvindo, renda hoje a sua vida ao Senhor. Se ainda não está ouvindo, mas está percebendo ao menos a voz desse pecador que fala, perceba a sua condição e rogue ao Senhor: tende misericórdia de mim, Senhor, e faz-me filho, faz-me ovelha, faz-me amado e querido pelo Senhor, que eu possa sentir e desfrutar o seu amor. O chamado do Espírito Santo não confunde, não tem ambiguidade, é um chamado direto e específico. Ele está chamando você pelo nome, a cada um de nós. A grande questão é: estou atento à voz do Espírito? O Senhor nos chama à obediência, e esse chamado é claro. O Senhor nos chama à maturidade espiritual e à vitória com Cristo. Deus nos chama à vitória com o vencedor. Deus nos chama à vitória com a testemunha fiel, com o amém de Deus. Em um mundo cheio de ruídos e distrações, não permita que o celular, que o seu esposo, que a sua esposa, que os seus filhos, que as adversidades da vida soem mais alto do que a voz mansa e suave do Espírito Santo. Que possamos ouvir a voz de Cristo, chamando cada um de nós para fora da indiferença e da autossuficiência, e que ao abrir a porta do nosso coração, possamos experimentar verdadeira comunhão e transformação que somente Jesus Cristo pode nos dar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.